Bom dia, André, tudo bem? Super Bom, bem-vindo no nossa vídeo aqui, no nosso encontro para debater um pouco as notícias da semana. bom dia, Tami. Obrigado de novo pelo convite. Vamos novamente bater um papo sobre as notícias da semana. Vamos ver o que a gente selecionou aqui, que novamente, infelizmente, né, não são notícias muito boas. A gente vive um momento do país que tá difícil a gente abrir o jornal e se alegrar com alguma coisa. Cada dia mais pessoas indo para a linha da pobreza, da extrema pobreza, a fome crescendo. A gente falou muito sobre a fome. E tudo isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas e na nossa sociedade como um todo, né? Na vida das mulheres, das crianças, dos jovens e de todas as famílias. Então vamos começar. Eu estava vendo a notícia da Folha, que agora que a gente provavelmente vai ter o fim, né, do auxílio emergencial, ainda é muito incerto de como vai ser essa continuidade, se ela vai ter continuidade. O governo também utilizando muito isso, né, em benefício próprio por conta das eleições que estão por vir. Mas que se a gente tiver, um estudo da FGV apontou que se a gente tiver o fim desse auxílio emergencial agora, em 2020, isso deve deixar 38 milhões de pessoas sem essa assistência. Isso vai levar aí cerca de 16 milhões a mais de pessoas para a pobreza, né, André? Exato. Essa questão é alarmante, né? É uma situação muito triste que a gente está vivendo. É, que a gente pode destacar que essa piora, né, nas condições socioeconômicas, nas condições do mercado de trabalho, já vinham ocorrendo desde 2015 e 2016, né, com a crise que a gente vivenciou nesse período. No entanto, agora com a pandemia e essa contínua deterioração, né, nas condições socioeconômicas do mercado de trabalho, chegou numa situação alarmante, né? Então, a gente já tinha conversado é, nas nossas reuniões semanais como que, né, estudos da ONU, né, do próprio IBGE, demonstrando aumento de vulnerabilidade, aumento da fome, insegurança alimentar, né, e agora esse estudo da FGV vem completar, né, então todas as instituições, né, de referência, tanto nacionais, né, instituição oficial como IBGE, internacionais como a ONU, agora a FGV, né, também é uma instituição de referência, confirmando essa piora muito grande que a gente está vivenciando nesse período atual, né? Então, e é muito alarmante porque também ele traz uma foto, né, do que é a nossa situação socioeconômica do nosso país, né, que eu acho que muitas pessoas não têm noção, né? Então, só trazendo uns dados aqui, né? Então, é, a, a gente tinha aqui, né, em agosto de 2020, cerca de 50 milhões de pessoas, segundo esse estudo, recebiam menos de 523 reais, né? Ou seja, menos do que meio salário mínimo, Que não né? dá nem basicamente dá para comprar um pouco do alimento, né? Do alimento da casa, pagar algumas contas e olhe lá, porque imagina, a pessoa não consegue nem pagar o aluguel com isso. Exato, né? E essa questão, então a gente está falando aí, né? Praticamente menos da metade de um salário mínimo. Segundo esse estudo, né, se a gente considerar, né, a população com 210 milhões de habitantes, a gente está falando 25% da nossa população recebe menos de meio salário mínimo, né? Menos de 523 reais, né? E segundo o estudo, a perspectiva para o próximo ano, né, sem o auxílio emergencial, é que aumente essa parcela da população que ganha menos do que 523 reais, aumente para 66 milhões de pessoas, atingindo aí um terço da população, né? Vai aumentar em 16 milhões, né? E aí vai ter todo esse contingente grande. E
E isso é o equivalente à metade da população, por exemplo, da Venezuela, que a própria notícia traz. E é muita gente, né? Vendo aí com menos de meio salário mínimo, cerca de US$ 3 aí ao dia. É muito pouco. E às vezes a gente não tem noção, né? Às vezes a gente está muito mais centrado na nossa família, nos nossos círculos, mas eu tenho andado muito aqui em São Paulo, André, e tenho conversado com muitas pessoas, e assim, as privações são das mais tristes, das mais difíceis, né? Desde não ter acesso à água, muitos lugares ainda não chega a água, muitas vezes tem interrupção de água, falta do saneamento, falta de alimentação, assim, as pessoas vivendo uma insegurança alimentar muito grave. Hoje são 10 milhões de pessoas com insegurança alimentar grave no nosso país, né? A gente que tinha saído aí do mapa da fome alguns anos atrás, voltou para esse mapa da fome, vai voltar com muita, infelizmente, com muita protagonismo nesse sentido. E o presidente que foi discursar agora na ONU, dizendo que estava matando a fome, né, de 1 bilhão de pessoas fora do Brasil e deixando sua própria casa, suas próprias famílias passar fome. Exato. Não, e também é uma situação que é tão alarmante, também a gente vê que os nossos governantes na esfera estadual e municipal também, né, nas diversas regiões do país, nas diversas localidades, também pouco, né, tem vindo a público, pouco tem apresentado propostas também para reverter, né, ou pelo menos para atenuar, né, essa situação. A gente parece que os grandes jornais, as grandes mídias também pouco trazem, né, essa realidade do nosso país, né? A gente vê muito quando é noticiário de economia, a gente vê muito falando, o câmbio, o dólar subiu, a bolsa subiu, desceu, mas pouco, né, vem notícias do que de fato é importante para a população, né? Ou seja, do que como está a situação da nossa população de fato, né? Então essa notícia e esse estudo que a FGV divulgou é muito importante. E também é significativo para a gente ter uma ideia, né, uma ideia da nossa realidade socioeconômica, que 53% da nossa população ganham uma renda entre R$ 500, né, e R$ 2.000. Ou seja, então, nossa população, praticamente 85% da nossa população ganha até R$ 2.000 mensais, né? Então é uma questão muito importante para a gente ter ideia, né? É um país que concentra muita renda, né, André? É um Exato. país que você tem poucas, né? A renda concentrada na mão de poucas pessoas e milhões de pessoas em situação de pobreza, de extrema pobreza, enfim, recebendo pouco em trabalhos precarizados, né? Hoje passamos de 12 milhões de pessoas desempregadas no nosso país. É muito triste ter uma situação como essa. E isso vai reverberar em outros aspectos, né? Nos aspectos, a gente estava conversando como isso afeta diretamente nas próprias cidades, né? Às vezes a gente pensa, mas como que a política nacional está afetando? Está afetando a cidade. Por exemplo, o dado que você estava conversando comigo agora há pouco, que os alunos, por exemplo, da rede privada vão migrar para a rede pública. Tudo isso é falta de renda nas famílias, né? Tudo isso vai mostrando o quanto a gente está errando enquanto país, na distribuição de renda, na garantia de políticas sociais, de assistência social, na garantia de emprego, de alimentação, de educação, de saúde. Exato. E na escolha aí do conjunto das políticas econômicas que são adotadas no país, né? Então, de fato, uma notícia que saiu recentemente é que cerca de 12 mil alunos, né, então, em São Paulo, né, aí no estado de São Paulo, estão trocando as escolas privadas pelas escolas públicas, né? Adicionalmente, a gente tem, isso daí, né, é um aumento de 20%. Adicionalmente, a gente tem um aumento aí na fila
de atendimento da saúde pública, também no estado de São Paulo, de 70%, já chegando a 1,3 milhão de pessoas na fila. Isso, né, fila para exames, fila para consultas, filas para cirurgia, né? Então, a gente verifica uma piora significativa das condições de vida, não só da parcela da população de menor renda, né? Que é o que a gente estava falando aqui dos 30% que ganham até R$ 500, mas também essa piora chegou de forma muito forte também para a chamada classe média, né? Então, ao longo, né, principalmente de 2000 a 2010, né, 2003 a 2010, a gente teve uma melhora, né, muitas pessoas ascenderam a chamada classe média, a gente erradicou, né, teve, né, toda a questão da erradicação da fome, todas essas questões, e agora a gente verifica um movimento oposto, né? Então, muitas pessoas, uma parcela significativa que ascendeu a chamada classe média, hoje, né, piorando significativamente sua condição de vida, né, passando extrema dificuldade, aumentando o seu nível de endividamento, né? Isso, né, tem vários impactos, né? Impactos psicológicos, impactos para a estrutura familiar também, né? Então, a gente verifica uma piora em termos sociais em várias, nas diversas localidades do nosso país, claro, de forma desigual. Então, tem localidades onde a piora é muito mais expressiva que em outras, né? Mas atingindo aí grande parte da nossa população, né? Tanto o que a gente, né, em termos metodológicos, né, a gente coloca como uma classe de menor renda, como uma classe média, né, piorando significativamente. Né? É justamente isso que você falou, assim, o impacto ele é em todas as camadas. É claro que ele vai ser de forma desigual, né? Então, quem já sofria com a falta, né, da presença do Estado em relação à política pública na sua região, nos seus territórios, vai sofrer ainda mais. Mas isso vai afetar todo mundo de uma maneira desigual, mas afeta todas as camadas. E saiu uma notícia do Globo que estava trazendo um aspecto, né, de gênero em relação às mulheres, o quanto a pandemia, né, esse momento de crise que a gente está vivendo, vai tirar das mulheres 10 anos que a gente teve de avanço no mercado de trabalho. Por quê? Porque as mulheres, durante esse período, elas ficaram responsáveis por cuidar da família, dos filhos, por continuar trabalhando. E eu não sou mãe, mas eu cuido do meu pai, que é idoso, e sei o quanto é difícil a gente trabalhar, tem que dar conta da casa, tem que dar conta da família, de cuidar de alguém. Eu conversando com muitas amigas que disseram que está impossível, que às vezes, assim, loga o computador, por exemplo, quem tem condição de fazer home office, loga o computador às 7, 8 da manhã e vai deslogar às 10, 11 da noite, fica trabalhando de madrugada, porque não dá conta disso. E é muito injusto, né, o mercado de trabalho, ainda é muito desigual em questão de gênero, porque as mulheres, ainda as que não são mães, acabam tendo uma vantagem em relação às que são, porque tem um preconceito muito grande ainda, né, com as mulheres que são mães, porque vai exigir da mulher outros cuidados, né, vai exigir uma carga horária de trabalho que é tripla, que é em relação à casa. E essa pandemia acabou afetando demais as mulheres, tanto as que têm a possibilidade hoje de fazer home office, mas as mães, sobretudo, e as mulheres que vivem num trabalho precarizado, que muitas perderam seus trabalhos, né? Mas o que a gente tem visto muitas pessoas dependendo do auxílio emergencial, o auxílio aí cortado, e a gente não sabe como vai ser essa continuidade, se isso vai para frente ou não, e como vai. E tudo isso afeta muito as mulheres, né? Então, as mulheres numa camada social mais baixa, as mulheres mais vulneráveis, vão sofrer demais, porque já estão em postos de trabalho muito precarizados, sem nenhum direito, e ainda perderam seus trabalhos, né, se colocaram aí em risco na saúde, muitas vezes, para colocar comida em casa.
o número, né, de violência doméstica aumentou demais nas cidades, quase dobrou na maioria, em grande parte da região, em detrimento dessa pandemia. Mas não só dela, mas de toda essa crise social e econômica. E uma coisa que você falou, e eu acho bem importante, por isso que eu acho muito legal esse papo que a gente faz nesses finais de semana, trazendo as notícias da semana, porque você é da área da economia. E eu sou da área da gestão pública. Então, quando a gente une, né, porque não adianta só falar da economia e dos aspectos econômicos, mas como que isso vai impactar nos aspectos sociais, como vai impactar na vida das pessoas. Então, esse diálogo ele é muito importante. Exato. A gente tem que sempre pensar a economia para a população, né? Para melhorar a qualidade de vida para a população e as políticas públicas também. Só que, infelizmente, não é isso que acontece, né? Então, todo esse nosso papo hoje, se a gente for verificar o seguinte, se a gente for resumir, que a situação socioeconômica no nosso país está piorando significativamente e as pessoas estão ficando mais vulneráveis e precisando, né, de um arcabouço, né, de uma estrutura, né, em várias áreas, como educação, saúde, creche, né, saneamento, né, políticas de emprego e renda, né, políticas aí, né, emergenciais, né, como uma renda emergencial, certo? Para poder fazer frente a toda essa deterioração que a gente está vivendo. Por outro lado, né, o que a gente verifica? O Estado e os nossos, né, formuladores de políticas econômicas, de políticas públicas, cada vez mais, né, então trazendo mais para o campo da economia, né, desde 2014, num pensamento de que precisa sempre cortar recursos para diversas áreas, né, de atuação do Estado, diminuir o tamanho dessa atuação do Estado, né, e essa diminuição, então, desse tamanho do Estado, a conta, né, está chegando para a população, né, tanto a população de baixa renda, né, de menor renda, como também para a população aí classe média, né, que está cada vez mais precisando retornar a ter atendimento, né, de todo o arcabouço, infraestrutura aí, de equipamentos públicos, né? Então, quando a gente vê aumento de fila para a saúde, né, aumento de demanda por vaga em educação pública, aumento aí, né, um aspecto de desigualdade também, principalmente de desigualdade de gênero, necessidade, né, de políticas municipais, principalmente de creche, para que as mães possam trabalhar, né? E a gente vê por um outro lado, né, nas diversas esferas, né, então municipal, estadual e federal, os cortes de recurso para essas áreas, né, precarizando mais o atendimento à população, a gente vê que não só então a situação de renda da população está piorando significativamente, mas também do acesso a serviços básicos, né, como educação, creche, saúde pública, né, sem contar transporte público, sem contar, né, infraestrutura também, né, em termos de rua, de acesso a várias localidades, né, mesmo dentro dos próprios municípios, principalmente nas regiões mais periféricas, né, do nosso município. Então, a gente verifica uma piora em vários aspectos. Isso acentua as questões de desigualdade social e de desigualdade de oportunidade para a nossa população, né? Então, a gente também conversou, né? Metade das crianças, por exemplo, estão vivendo em lares muito pobres, né? Muito precários, né? Isso é um aspecto que impacta, né? Oportunidade de melhorar a qualidade de vida né? Ao longo que essas crianças elas vão crescendo para ter acesso à educação, para ter acesso a uma alimentação de qualidade. Outra questão que é muito importante da gente destacar, até para as características dessa pandemia, né, é a desigualdade também de acesso a alguns serviços que são essenciais, por exemplo, serviços de telecomunicação na área de internet. Que a gente Né? viu o Então, quanto impactou agora durante as aulas EADs, por exemplo. A gente já vai aprofundar ainda mais o nível de desigualdade de aprendizagem, de desigualdade entre as crianças que puderam ter esse acesso e quem não teve, né? exato.
Então, é uma situação que, assim, o arcabouço que hoje está montado de políticas públicas, de políticas econômicas, e a deterioração que a gente está vivendo está acentuando de uma forma muito rápida, né, a piora nas condições de vida da nossa população. Isso é o que nós temos que combater, né? Então, eu acho que a gente trazer essas informações, a gente batalhar em várias frentes, né, buscar colocar representantes que conheçam essa realidade, que se importem com essa realidade, né, que têm como compromisso, né, buscar mudar essa realidade, é muito importante, né, e não colocar, né, representantes que estão a favor aí de grandes empresas, a favor de grandes corporações, né, para fazer aí lobby e outras, né, buscar políticas que vão acabar concentrando mais renda, né, na mão de grandes empresários, na mão de grandes empresas, né? O E que a a gente gente, precisa é o contrário, né? e a Representantes gente que vê busquem que... Não, pode concluir, desculpa. não, representantes que busquem, né, políticas para o povo, né, para a população, para enfrentar essa realidade adversa, né? Sim, a gente vê que o país como um todo, mas aí, na verdade, né, o programa que a gente elegeu enquanto governo, falando, né, em termos gerais, o quanto falhou, mas o quanto, a nível global, esse tipo de política econômica, né, de ajustes a qualquer custo, de cortes nas políticas sociais, de concentração de renda, de destruição do meio ambiente, de não pensar no desenvolvimento sustentável, de não pensar nos diversos segmentos, tudo isso está falhando a nível global. Então, é muito triste. Ontem eu fazia uma conversa com outros representantes da América Latina e a gente fez uma conversa muito bacana, um Zoom, para falar como estava a situação na América Latina. E está todo mundo vivendo, basicamente, a maioria dos países hoje da América Latina vivendo situações econômicas muito difíceis, né? Questões relacionadas à violência do próprio Estado, né? A violência do próprio Estado sobre as populações, fome, desemprego, crise econômica, social, tá muito difícil na maioria dos países, né? E aí a gente conversava aqui sobre a América Latina, quanto tá difícil a gente recuperar isso, como é importante a gente travar esses debates para fora, levar isso, conversar mais, e quanto é importante a gente defender a nossa democracia, políticas públicas para todo mundo, igualdade de oportunidade, pensar de fato um desenvolvimento, né, uma retomada da economia, um desenvolvimento econômico que seja inclusivo, né, que leve em consideração as populações mais diversas, as mais vulneráveis, porque a gente só vai ter de fato um país que seja pacífico, que seja desenvolvido, que seja um país modelo, quando a gente desenvolver e repartir todo esse bolo com as pessoas, porque enquanto a gente continuar concentrando renda, não olhando para a política social, não olhando para as diversas camadas e fazendo ajustes a qualquer custo, a gente vai continuar tendo um país extremamente desigual, extremamente violento, com as mulheres, com os jovens, uma violência do próprio Estado. E aí agora, né, eu estava vendo a notícia aqui da Folha que um programa mundial de alimentos venceu o Nobel da Paz agora por combater a fome e ações em conflitos. Porque é isso, a gente está falhando a nível global, né? A gente está falando de fome e segurança alimentar aqui, e a gente não está nem olhando aqui para o Cone Sul do nosso mapa global e olhando para outras regiões do mundo inteiro que estão passando fome, sobretudo, enfim, né, a África. Mas, assim, como a gente está falhando aqui enquanto país, está falhando enquanto governos globais, né? Então, acho que a gente precisa pensar no novo pacto social aqui no Brasil, na América Latina, nos países, né, do globo como um todo, de quão é importante a gente olhar para os nossos territórios, trazer a população para participar e ter esse investimento, né, social, de redistribuição de renda,
porque a gente está falhando enquanto humanidade, né? É interessante você trazer essa perspectiva mais global, porque no próximo mês vai acontecer um evento que foi puxado pelo Papa, né? Exatamente com toda essa preocupação que você trouxe, né? Eu, felizmente, fui um dos selecionados, né, para participar desse evento do Papa. Era para ter sido presencial lá na Itália, por conta da pandemia ele vai ser pela internet, né? Mas exatamente ele convocou economistas, né, e empreendedores sociais do mundo inteiro, né, para um evento para rediscutir, né, as bases, né, de todas as políticas econômicas, as bases do nosso desenvolvimento socioeconômico e ambiental, porque a avaliação é que da forma como está se dando a nível global, né, a gente tem toda essa desigualdade, muitos acumulando, desculpe, poucos acumulando muita renda e muitos sem ter nem o que comer, né, uma destruição do meio ambiente significativa, né? Então, o Papa ele está tomando, né, dado o seu papel de líder global, ele tomou a frente, né, para repensar, né, e aí ele chamou de Economia de Francisco, o evento e todo esse plano, para repensar esse desenvolvimento, não só a nível global, mas também a nível local, né? E para fazer frente também dessa forma, ele tem escrito artigos, tem se posicionado para fazer frente a toda essa lógica de políticas econômicas que tem pautado os governos nos diversos países, que é uma lógica de política econômica que beneficia poucos, né? Principalmente o setor financeiro, né? E piora de forma significativa, de forma muito forte, né, o conjunto da população. Então, o Papa assumiu essa liderança, né? Então, é muito interessante isso que você trouxe, porque também demonstra que essa preocupação que a gente está tendo aqui a nível Brasil, a nível local, no município de São Paulo, também é uma preocupação que é reforçada a nível global por grandes líderes, né? Então, é muito importante essa questão, né? Mas acho que é um pouco isso, né, André? As notícias não são fáceis, a gente com certeza vai demorar ainda alguns anos para que a gente possa retomar um pouco esse desenvolvimento, mas é preciso estar atento, estar fortes, unidos e propondo, discutindo, levando isso para discussão, trazendo esses dados, esses indicadores, esses outros modelos que às vezes a gente vê fora do Brasil e no Brasil também, que estão tendo esse olhar um pouco mais atento. E esse ano a gente tem eleições municipais e eu acredito muito que a resposta, né, que o resultado que a gente tiver nessas eleições vai dar um pouco resposta a tudo que a gente está enfrentando nas nossas cidades, mas muito por conta do cenário nacional que a gente tem hoje. E as pessoas eleitas vão ter que dar conta desse recado, né? Vão ter que dar conta de olhar para toda essa desigualdade social, colocar isso no centro do debate, da formulação das políticas públicas, unir, né, pensar a economia com as pessoas, então como isso vai impactar a vida das pessoas e investir os recursos de uma forma mais eficiente, que olhe para os resultados sociais. Exato. E nessa questão, existem várias alternativas, né, que a gente pode até vir a discutir, né? Então, por exemplo, economia solidária, né, tem uma alternativa interessante que pode ser feita em esfera municipal, né? Cooperativismo. Cooperativismo, né? Existem várias alternativas, tanto, né, políticas públicas para incentivar, né, essas alternativas, como, né, políticas aí diretas do próprio Estado, né, para melhorar a qualidade de vida da população e direcionar recursos e fomentar aí regiões, fomentar atividades econômicas e a melhoria de qualidade de vida da população, Com né? certeza, a Mas, cidade tem um papel muito importante, né? Dá para olhar para a questão de alimentação, da segurança alimentar, do trabalho e renda das mulheres, do meio ambiente,
da educação, dá para olhar para muita coisa, da economia, né, da própria cidade, de como a gente pode retomar essa economia, ter uma retomada forte, mas com inclusão, com desenvolvimento, Uhum. pensar a questão tributária na nossa cidade, como que a gente pode repensar isso, olhando para, por exemplo, a micro e pequenas empresas, para quem está gerando emprego na nossa cidade. Tem muita coisa para falar, mas eu fico super feliz da gente fazer esse bate-papo, trocar essas notícias da semana, trocar essas experiências entre, né, a gestão pública, eu que estou agora nessa missão de ser candidata, de estar como candidata, de estar disputando essas eleições e poder ouvir também você que vem aí da área mais técnica, que é um professor, é um economista, que traz essa visão também, e a gente fazer essa união é muito importante para que a gente possa pensar um modelo de desenvolvimento de uma cidade mais sustentável, mais inclusiva, com mais oportunidade de um país, né? É um projeto que não é só local, mas que é de pensar o desenvolvimento do nosso país como um todo. Exato. Não, eu também acho muito importante a gente, né, bater esse papo, divulgar, né, todas essas informações, essas análises, e pensar que é isso, né? O nosso país ele é integrado, tanto na esfera, né, federal, estadual, municipal. E no município é onde a gente consegue chegar mais próximo da nossa população, né? Então, dada essa importância da gente discutir, essa importância da gente pensar bons representantes na esfera municipal. Eu que agradeço muito e a gente até o próximo bate-papo nosso. Até o próximo Café Digital e a gente vai compartilhando com vocês. Um Tchau, abraço. Tchau, tchau. André. Abraço, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.